ser uma pessoa briguenta, fazer escândalo, baixaria, isso não vem de um cristão. Mas se há alguma coisa errada, eu tenho que, em nome de Jesus, com o meu manual de vida, que é a Bíblia, denunciar isso. Eu não posso me calar. O que mais nós vemos hoje no mundo atual, sabe o que é, irmãos? Omissão. As pessoas são omissas hoje em dia. Sabe o que é isso? É o seguinte: olha, eu não faço mal para ninguém, mas eu também não quero saber do problema de ninguém. E o cristão não pode ter essa posição. Ou seja, o que a palavra de Deus nos diz? Para que nós tenhamos algum valor, a nossa justiça tem que exceder a dos homens. Nós, como servos de Deus, muitas vezes nós temos até que sair no prejuízo para que o bom nome de Cristo venha na nossa vida, para que o exemplo, por quê? Porque uma atitude, um testemunho vale mais do que 1000 palavras. E aí vamos continuar lendo no versículo 16 e 17. Então vocês viram o que aconteceram. Eles libertaram o povo, depois se arrependeram e trouxeram o povo de novo como escravo. Então vamos lá no 16 e no 17. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo, pois eis que vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. Ou seja, ou vocês fazem a justiça, ou vocês vão o quê? Sofrer as consequências. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que ser justos. E o nosso Deus, quando nós sofremos uma injustiça, o nosso Deus trabalha em nosso favor. Quando nós somos humilhados, mas estamos dentro do plano de Deus, a seu tempo o Senhor vai nos exaltar. Amém? Amém. Depende de nós, da nossa postura. Na quinta-feira, Jesus ensinou a generosidade. Vamos ler Lucas, no capítulo, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Lucas, no capítulo 14, versículo 12 ao 14. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e seja isso recompensado. Olha uma coisa aqui que ninguém faz, ou raramente alguém faz. Quando fizerdes convites, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Ou seja, Jesus falando: olha, pega os homens desprezáveis desse mundo, os homens que a sociedade ninguém quer, faça uma festa para eles, porque eles nunca vão, a não ser que aconteça um milagre, poder te chamar de volta. Mas se você fizer isso por amor, eu vou te dar um galardão do céu, que nunca vai ter fim. Meu Deus do céu. E serás bem-aventurado. Se a gente for procurar a palavra bem-aventurado, se alguém quiser ter procurado, eu já trouxe o dicionário aqui. Significa mais do que feliz. Porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ou seja, a sua recompensa, a minha recompensa virá da mão do próprio Deus. Não é maravilhoso isso? E nós, infelizmente, irmãos, eu vejo assim, a igreja hoje tem muito que aprender. Nós estamos nos Estados Unidos com todas as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo. Nós ainda estamos no país mais rico do mundo. Graças a Deus nós temos a nossa geladeira cheia, ninguém passa fome. E o que nós estamos fazendo, eu não vou nem falar da África,
mas pelo nosso próprio país. E a gente vê uma reportagem, a gente chora. Crianças morrendo de fome, crianças com 7, 8 anos quebrando pedra para poder viver. E por que nós, e às vezes acontece de você pedir um dinheiro para poder mandar para o Brasil para fazer uma cesta básica, depois eu dou, não dou, a situação não dá. Mas aí você vê aquela própria pessoa falando isso, fazendo um jantar e gastando $1.000, $300, uma festa, 500, 1.000. E por que não dá pelo menos $100? Não sei quanto custa hoje uma cesta básica no Brasil, que poderia alimentar uma família lá e dar uma Bíblia junto. Tem muitas pessoas que falam, não posso resolver o problema do mundo. Mas se cada um fizesse o mínimo, não haveria a miséria que existe no mundo hoje. Meu Deus. Isso é a realidade. Eu estava ouvindo, eu sempre estou ouvindo uma rádio americana, uma rádio cristã americana, tem ali no Manchester, trabalhando do lado do Conrado, e ela pega muito bem ali. E eles estavam fazendo uma arrecadação de um aparelho de água, que transforma a água, qualquer tipo de água. Pode ser sujo, o mais sujo que tiver, eles transformam e dá água para 50 pessoas. Não, 50 pessoas não, para uma família. Dá água para uma casa inteira, ele produz água potável para a pessoa cozinhar, comer e, enfim, usar no dia a dia. E tanta gente que ouve essa rádio, sabe? Eu estava ouvindo mesmo. E eu posso dizer que eu poderia ter ligado lá, e eu não fiz isso. Eu poderia ter ligado lá, $50 um aparelho desse. Então eles estavam mandando para a África, que é um lugar que já não tem mais água. As águas, o pessoal anda quilômetros para sair do lugar onde vive, para pegar água numa valeta, um negócio, uma água barrenta lá. O rapaz que foi na África, ele é um missionário americano, ele falou, olha, não tem condições de uma pessoa tomar uma água daquelas. Água onde os animais passam, água onde os animais defecam ali, eles pegam aquela água e tomam, porque não tem água para tomar. E ele falou assim, olha, é $50 um aparelho desse. Com $50 você vai produzir água para uma família. E o pessoal, aí tem um depoimento de uma africana que fala assim, olha, tudo o que eu queria era ver minha filha poder tomar uma água limpa, só o que eu queria. Falou chorando, e daí eles trouxeram isso para cá, e o pessoal, tem muita gente que estava ali, eu poderia ter feito isso e não fiz. E eu sinto que eu poderia ajudar de uma forma, como você está falando. Às vezes a gente não se liga nas coisas que Deus põe na nossa mão, porque isso está ao nosso alcance. E a gente deixa de lado e não faz. E muitas vezes, inúmeras vezes, a gente deixa de lado e acaba não fazendo. E aí, sai e vai num lugar, não que seja errado isso, irmãos, por favor. Mas, às vezes a gente não dá $50 e vai num lugar, come mal e gasta $100, $200. E daqui a 3, 4 horas você vai estar com fome novamente. Você poderia ter ficado sem ir naquele lugar e ter feito bem, salvado uma vida, aproximado alguém de Deus, porque se essa água, por exemplo, é levada com a palavra de Deus, vai fazer uma diferença, não só no físico, mas no espiritual da pessoa. Então, nós, como cristãos, nós temos que realmente aprender a abrir a mão nesse estado. Tem que parar. A principal ideia, quando eu estava orando hoje para fazer, estudando essa aula, é trazer de uma maneira bem forte, é assim que eu quero terminar a aula, parar esse conceito que nós somos salvos simplesmente pela graça e que as obras não são necessárias, porque isso é um conceito totalmente errado, irmãos. Nós somos salvos primeiro por aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, entregar a nossa vida a Deus, renunciar ao mundo. Mas, se eu sou realmente salvo, se eu